Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Bom dia, gente! Que bom estar aqui com você em mais uma edição do programa Bom Dia Rural. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Eu sou Indiana da Paz e te faço companhia a partir de agora. Confira os destaques dessa semana. Família de Cruzeiro do Iguaçu transforma sítio em destino de turismo rural. No Fala Especialista, conheça as estratégias de manejo de milho para uma boa produção de silagem. Coasul tem resultado recorde e distribui mais de 94 milhões aos cooperados. E ainda vamos falar do retorno da produção de perus pela unidade da BRF de Francisco Beltrão. Fique conosco, o programa Bom Dia Rural está começando neste sabadão. E começamos o programa de hoje com uma ótima notícia. É que muitos produtores iniciaram o ano com um dinheirinho a mais no bolso. A Coasul fez o repasse das sobras aos cooperados. E olha que foi mais de 94 milhões. Aqui estão representantes de mais de 30 municípios e 16 mil cooperados. São associados da Coasul, eleitos pelas pré-assembleias e que agora participam da AGO para votar sobre o planejamento da cooperativa, mudanças e a prestação de contas. Aliás, alguns resultados de 2025 superaram as expectativas até da diretoria. Foram recebidas 25 milhões de sacas de grãos. A produção de aves é suficiente para alimentar 2 milhões de brasileiros e o faturamento chegou a 5 bilhões e 800 milhões de reais. Mas são números que não ficam restritos somente ao CNPJ da Coasul. O desempenho permitiu distribuir cerca de 10 milhões de reais aos funcionários e mais 94 milhões aos associados. É como se cada cooperado tivesse um salário extra no fim do ano. E essa sobra, fim de ano, é o Papai Noel do agricultor. Você trabalha com outra empresa, você não vai ter de volta. E daí eu tenho minhas netas, tenho 2, 3 netas, eu digo, o Papai Noel está chegando, a Coasul está mandando as sobras para nós. Todas as atividades da Coasul têm retorno. Por exemplo, na cultura da soja, o produtor pode ter até R$ 5,50 de retorno sobre a saca de soja faturada. No milho, R$ 2,60. Nos defensivos agrícolas, 3%. Então, tudo na Coasul gera sobras. Isso fortalece a fidelidade, fortalece a aproximação do produtor, o grau de pertencimento. A distribuição do resultado é acompanhada em tempo real por cada cooperado, via aplicativo. E atuar com a Coasul garante o retorno das sobras em vários momentos. Quando compra nos supermercados, adquire implementos e insumos, na entrega dos grãos e até na hora de abastecer o carro e as máquinas. Quanto mais trabalha com a cooperativa, mais dinheiro volta para quem está na ponta. Ver a casa cheia assim é motivo de orgulho para a cooperativa, afinal, a Assembleia sempre é um momento mais importante em que o associado ajuda a definir os rumos da instituição pelos próximos anos. E para a Coasul, esse também é um momento de celebrar conquistas do último ano. Afinal, em 2025, a cooperativa entrou mais forte no varejo, conseguiu um número histórico em arrecadação de grãos e também fez investimentos em muitas das suas estruturas e ampliou a sua participação para mais municípios. E esse resultado todo é compartilhado com os mais de 16 mil produtores associados. E o ano de 2025 foi um ano de consolidação das atividades da Coasul. Todas as atividades, o abatedouro de aves, a fábrica de ração, a área de varejo, postos, supermercados, os insumos, grãos, todas as atividades foram rentáveis, gerando o maior faturamento bruto da história da Coasul, 5,8 bilhões, e o maior resultado líquido também da Coasul de 290 milhões de reais. Isso proporcionou sobras recordes ao cooperado e investimentos recordes. Nos últimos anos, a Coasul vem diversificando suas operações, buscando mais estabilidade no mercado. Hoje são cerca de 15 áreas em que a cooperativa atua, com destaque para os investimentos recentes em estruturas industriais, como a fábrica de farinha e óleos que aproveita os rejeitos da indústria.
Por isso que, além de devolver recursos aos associados, a maior parte do resultado da cooperativa é destinada para um fundo de reserva que também garante as novas melhorias. Assim, o dinheiro é reinvestido e o planejamento para este ano é crescer ainda mais. Não vamos parar os investimentos na área de cereais. Estamos com uma excelente safra a campo, esperamos que as chuvas regularizem. Nós vamos investir por volta de 95 milhões na área de ampliação de armazenagem. O ano anterior, 2025, foram 100 milhões, então em 2 anos, 195 milhões. E vamos fortalecer as indústrias da Coasul. Um novo moinho de trigo, que está iniciando a construção, uma nova fábrica de rações, investimentos que somados vão ser de 190 milhões. A gente faz parte de cooperativismo, sabe? Trabalha com sociedade e o sozinho particular não vai em lugar nenhum, né, cara? E o Paraná voltou a ganhar destaque no cenário nacional com o crescimento da produção de perus. Isso porque a BRF voltou a investir na atividade. Vamos com mais detalhes agora com Luiz Carlos Baggio no Agroeconomia. Muito bom dia a você que nos acompanha. O estado do Paraná volta a ser destaque na produção de perus. As exportações de carne de peru do Paraná voltaram a crescer no ano que passou. Dados do Agrostat Brasil, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, mostram uma alta nos embarques e nas receitas geradas pelo segmento da proteína. De janeiro a outubro do ano passado, o estado exportou 12,2 mil toneladas de carne de peru, com receitas de quase 39 milhões de dólares. Na comparação com o mesmo período de 2024, o setor paranaense registrou uma alta de 12,7% no volume exportado. Hoje, o estado do Paraná ocupa a terceira posição no ranking nacional. A produção estadual de perus em 2024 atingiu quase 2.400.000 cabeças, segundo dados do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria Estadual de Agricultura. O Paraná já foi o maior produtor nacional de perus. Porém, em 2018, com a desativação da planta da BRF em Francisco Beltrão, na região sudoeste, o setor diminuiu a produção e muitos produtores migraram para outras atividades, como a criação de frangos de corte. Em 2021, os abates foram retomados pela BRF no município do Sudoeste, após a habilitação da planta de abates de peru para exportação para o México, maior parceiro comercial do Brasil nesse tipo de proteína. Desde então, o Paraná vem retomando gradualmente a produção dessa ave para se aproximar dos patamares da década passada. Em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal e da Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 49,6% dessa carne foram consumidos dentro do país, enquanto o restante seguiu para a exportação. Na média, o consumo interno da proteína é de 297 gramas por habitante. Certamente, há uma boa margem para o crescimento do consumo nos próximos anos e a boa tendência para que o estado aumente a produção de peru de agora em diante. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. E o Bom Dia Rural segue na torcida por esses produtores. E após o intervalo, vamos trazer informações sobre produção de silagem. Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo e todo começo tem Cressol.
Em Francisco Beltrão, educar é muito mais do que ensinar. São 3 novos CMEIs: merenda escolar com alimentos da agricultura familiar, qualificação contínua dos professores, suporte para alunos com necessidades especiais e uma gestão educacional construída com a participação da comunidade. A Prefeitura de Francisco Beltrão trabalha todos os dias para oferecer um ensino cada vez melhor, porque a nossa educação se inspira em você. Prefeitura de Francisco Beltrão, povo que inspira, cidade que acolhe. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Adfer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora. Tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você, com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Há mais de 15 anos, a Irmãos Machado é referência em soluções para estufas agrícolas. Com sede em Nova Prata do Iguaçu, oferece estrutura completa, montagem, assistência técnica e consultoria em gestão rural. Apoia o produtor em todas as etapas, do planejamento à colheita, com foco em eficiência, sustentabilidade
e resultado. Irmãos Machado, confiança no campo, qualidade na mesa. Estamos de volta com o programa Bom Dia Rural e agora trazendo orientação para você, produtor. A silagem é a base da pecuária leiteira. Portanto, hoje traremos informações para você melhorar as estratégias de manejo. Na LG Sementes nós temos uma plataforma de produtos e serviços e informações técnicas que se chama LG Animal Nutrition. Nós hoje ofertamos aqui no Brasil, para as mais diferentes regiões de produção de silagem, o mais completo portfólio de híbridos para a produção de silagem. A silagem de milho é um dos principais componentes da alimentação de uma vaca leiteira e também de animais confinados. Tá? E uma silagem produzida na lavoura pode ser o alimento mais barato que o produtor vai produzir dentro da sua propriedade. Tá? Nos trabalhos de pesquisa, avaliações, caracterização de híbridos para silagem que a gente faz dentro do Animal Nutrition, nada mais é que identificar pontos que são extremamente importantes para o produtor de silagem para contribuir com a sua operação, com o seu negócio de leite ou negócio de carne. Nada mais é que volume de massa verde, produção de matéria seca, participação de amido e digestibilidade de fibra. A gente conduz vários estudos para identificar nos nossos híbridos quais são as características mais adequadas para a recomendação, então, de cada um desses híbridos, dependendo da condição, da situação de cada produtor ou de cada situação que nos é apresentada, para a gente recomendar o híbrido mais adequado para que o produtor tenha uma alta produção de matéria seca, com alta participação de amido e com alta qualidade de fibra. Sim, uma silagem bem produzida e com alto valor nutricional, ela atua como um fator importante de baratear a dieta, o que a gente chama. Né? Uma produção de leite, principalmente, de sucesso, depende sim de uma silagem de boa qualidade. Para isso, como eu falei anteriormente, nós temos híbridos dependendo de cada situação do produtor, ou independente, melhor dizendo, de cada situação, nós temos o melhor híbrido para que esse produtor consiga produzir a matéria seca com alto valor nutricional. E você de casa pode participar do programa Bom Dia Rural, interagindo conosco nas nossas redes sociais. Basta acessar @BomDiaRuralTV. Conto com você. E depois do intervalo você vai ver. Família de Cruzeiro do Iguaçu transforma sítio em destino de turismo rural. Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo e todo começo tem Cressol. Adfer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora. Tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia. Não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos.
Estamos de volta com o Bom Dia Rural aqui na Rede Massa e também nas redes sociais. E agora te convido a conhecer uma propriedade rural no sudoeste do Paraná que está apostando no turismo rural. Vamos conhecer o sítio Vale dos Ventos, um lugar preparado para descanso e lazer. Tranquilidade e acolhimento sem pressa. No interior do município de Cruzeiro do Iguaçu, uma família encontrou no turismo rural uma forma de compartilhar o próprio modo de viver. Localizado na linha Canoas, o sítio Vale dos Ventos recebe visitantes em meia natureza e ao ritmo simples do campo. A história do lugar começou com um casal que sempre viveu da agricultura. Seu Galdino, de 87 anos, e Dona Elizabeth, de 84. Eles construíram o seu lar aqui e, em 2011, a família decidiu abrir a propriedade para o turismo rural. Hoje, a administração é feita pelas filhas do casal, que dão continuidade à história, preservando as raízes da família. E sempre o local que gostamos de receber, os familiares, visitantes, enfim, né? Então, chegava alguém em casa, a gente sempre trazia para conhecer, para visitar o sítio, né? Nossa principal atividade econômica ainda é a lavoura, mas a gente resolveu aí buscar na hospedagem, no turismo rural, essa alternativa de renda para a família. Estamos aqui no fundo de um vale, né, numa baixada, e esse nosso lugar tem sempre um vento muito agradável, né? No inverno o ventinho assovia nas janelas, então designamos como sítio Vale dos Ventos. No Vale dos Ventos não há pressa. O visitante encontra tempo, conversa e uma rotina que acompanha o ritmo do interior. Além da hospedagem, o sítio oferece uma ampla área para lazer e eventos. O café colonial é um dos momentos mais aguardados, preparado com receitas da própria família. Ele reúne memória, afeto e tradição. Desde criança, um grande costume da nossa família, até pela origem alemã, eu acredito, né, foi servir um café para as visitas, né? E a gente foi incrementando aí um pouquinho esse café e criamos uma nossa versão rural paranaense do café colonial, né? E foi pela internet que o espaço começou a receber visitantes de diferentes lugares. O sítio Vale dos Ventos recebe visitantes de várias regiões do Brasil e também de fora, inclusive peregrinos do turismo religioso, como o Caminho de Santiago de Dois Vizinhos. Hoje, o sítio Vale dos Ventos segue sendo o sustento da família, unindo a agricultura e o turismo rural. Um lugar onde o tempo anda mais devagar, a conversa é sem pressa e o café nunca esfria. Não é, Dona Elizabeth? O café em si, cafezinho brasileiro vai bem. Que lugar agradável, não é, gente? Nós adoramos conhecer a família Jacob e toda a estrutura do sítio. Quem quiser conhecer, basta procurá-los nas redes sociais, Sítio Vale dos Ventos. Mas então, falando da minha história de vida, eu sou natural de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, né? O meu sonho, né, de criança, né, na época, né, era de ter um pedaço de terra, né? Porque a minha história, se for contar mesmo, vai muito longe, né? É assim que o Luiz Teles gosta de resumir quem ele é. E isso explica muito do porquê um jovem que conquistou a oportunidade de ter seu pedaço de chão foi longe através de muita persistência, trabalho, organização e cooperação. Voltamos antes para os anos 80. Filho de uma família numerosa, o Luiz percebeu cedo que tinha que buscar o sonho fora. A família que me adotou tinha 9 filhos legítimos, mas tinha 10 alqueires de terra só, né? Então eu não tinha muito assim chance, né, de conseguir formar a família e sobreviver junto lá nessa mesma área, né? Eles já tinham
3 filhos casados, mais a propriedade do pai, que me adotou, era 4 famílias em cima de 10 alqueires, né? Então era muito pouca terra, né? Ainda jovem, ele conseguiu uma área na ocupação da antiga fazenda Jaciretã, em Renascença. Assumiu a terra bruta e as promissórias a serem pagas do primeiro assentado. Sem muito acesso aos bancos, mal conseguia recursos para financiamento. E quando algum dinheiro vinha, era insuficiente. Assumi o lote, daí um lote endividado. Como é que eu ia fazer? Daí eu não tinha acesso em financiar no banco, porque o dinheiro já tinha saído o meu limite de crédito, né? E eu tinha que dar sequência, eu tinha que trabalhar para pagar, para honrar com os compromissos que eu assumi, né? Daí eu comecei a correr atrás e comecei a encontrar muita dificuldade, né? Foi aí que surgiu o embrião de novas formas de organização coletiva. Uma associação criada com os vizinhos reuniu mais 7 pequenos agricultores para comprarem equipamentos básicos em conjunto. E aí o Luiz passou também a integrar a Acessoar. Ali havia o chamado crédito rotativo, um mecanismo em que o dinheiro que é devolvido financiava novos projetos e muitos deles bem simples, por sinal. Por isso que já tinha o nome rotativo. Tinha que, por exemplo, passar aqui na minha associação, e eu pegava esse dinheiro, depois eu devolvia para a Acessoar, e a Acessoar passava para outra associação. E ali ia fazendo, né, o roteiro, assim, ajudando as famílias que mais precisavam, né? Através das pequenas associações, o movimento cresceu e capilarizou em outros pontos. A proposta amadureceu e, organizados com outros produtores de Beltrão e de Marmeleiro, nasceu o que hoje é a Cressol Tradição. Quando os grandes fecharam as portas, os agricultores abriram o próprio caminho no sistema financeiro. Ali em 94, despertar que nós ia ter que bater firme para nós formar uma cooperativa nossa. Nós ter a cooperativa de crédito. Essa história já tem 30 anos e dá para dizer que com uma cooperativa própria as coisas ficaram mais fáceis. Mas não foi assim tão simples. Isso porque os agricultores se tornaram dirigentes, assim como o Luiz, assumiram novas funções para além da lavoura e prosperaram junto com a cooperativa. Daí em 2004 que eu voltei do sindicato, eu cheguei aqui e já financei 4 novilhas de raça, né, holandesa, né, a Cressol me financiou, né? E daí ali eu comecei já a pegar para o lado da tecnologia, né, trazer mais tecnologia para dentro da propriedade, né? Esse meu piá que estudava lá em São Miguel do Iguaçu, ele ficava 90 dias lá e 60 dias aqui em casa, né? Então ele trazia já o conhecimento que ele pegava na teoria lá, ele trazia para a prática, que isso aqui me ajudou muito, cara. Se hoje a propriedade está assim, é graças aos meus filhos, todos eles contribuíram bastante aqui na propriedade, né? A história da família Teles exemplifica bem como um pedaço de chão que foi desdenhado lá no passado vira oportunidade na mão de quem sabe trabalhar. Desde que eles passaram a lidar exclusivamente com leite, o Luiz foi investindo aos poucos, agregou a família e hoje tem até funcionário para ajudar a cuidar da propriedade. Mas tudo isso vem ao custo de muito trabalho. Só para a gente ter uma ideia, a última ordenha do dia termina já passado da 1 da manhã. Quando é 4 da madrugada, já tem outra equipe para lidar com o gado. A profissionalização na atividade se fortaleceu com o envolvimento da família. Os filhos foram para fora estudar e retornaram com novas perspectivas. O plantel foi sendo ampliado, novos modelos de produção chegaram, equipamentos modernos e o melhoramento genético da propriedade virou uma referência. Já são 190 animais e 3.600 litros de leite por dia. Mas cada passo sempre foi muito bem calculado. A gente viu que os nossos animais, nós tínhamos renda, né, para garantir a busca de mais recursos, né, porque nós tínhamos capacidade de pagamento, né, nós mesmos percebíamos aqui no gerenciamento nosso aqui. Todo esse desenvolvimento da produção veio com o apoio da cooperativa que o Teles ajudou a fundar. E se lá atrás ele se associava com os vizinhos, agora tem uma sociedade familiar. É a propriedade tocada como uma empresa, mas sempre de forma coletiva e olhando para frente. E agora nós temos uns projetos maiores aí para aumentar, né? Já está tudo encaminhado na Cressol para aumentar o galpão, esse galpão de cima aqui nós vamos ampliar ele, nós vamos modificar o de baixo para o freestyle, né? Então a tendência é essa, né? Agora a tendência é nós
tocar em frente, porque novilho aqui, graças a Deus, tá vindo bem, né? Porque sexado rende, né, cara? E o programa Bom Dia Rural fica por aqui hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Continue também nos acompanhando pelas redes sociais, @Bom Dia Rural TV. A gente se vê na próxima semana. Até lá!